muito bom dia, Inês Viegas. Estamos a gravar aqui a iTalks número 22, aqui em pleno verão. E do meu lado gostava que a Inês se apresentasse. Vamos hoje falar sobre ESG, um dos temas que nós na informática não sabemos nada, mas achamos que sabemos muito. E eu já sou uma mulher feliz porque já sei muito mais do que sabia há uns meses atrás. E achei que era super importante partilharmos com as pessoas que são o nosso público-alvo o que é isto do ESG, contado por alguém que sabe o que se passa. Inês, quer-se apresentar? Bom dia, Margarida. Antes de mais, muito obrigada por este convite. É com grande gosto que venho partilhar aquilo que sei, ou pelo menos uma parte daquilo que sei. É impossível falar disto em tão curto espaço de tempo, é um mundo onde cabe quase tudo o que se passa numa organização. Portanto, ESG, Environmental, Social and Governance, são temas que vieram a ser interligados neste momento através de várias iniciativas que não começaram agora, começaram há muitos, muitos anos atrás, pelo menos desde que eu me lembro, começar a ouvir falar disto já no primeiro ano de faculdade. Tive uma cadeira muito interessante com o professor Francisco Nunes Correia, que chegou a ser nosso ministro do Ambiente. Eu tinha uma cadeira chamada População, Recursos e Ambiente, tem tudo a ver com estas questões ambientais, económicas e sociais que nós atualmente estamos a pôr o nome na coisa, digamos assim, e esse nome é mesmo ESG. Depois, muito por via daquilo que escolhi como carreira dentro dos sistemas de gestão ambiental, desde logo a ISO 14001 sempre trouxe à luz muitos dos temas económicos e ambientais, sobretudo ambientais, mas ligados às organizações, e de facto foi aqui que eu pensei, pronto, é nas organizações que reside o ónus de trazer à luz práticas que salvem o nosso ambiente, que já na altura se falava de alterações climáticas, portanto estamos a falar de há quase 30 anos, até tenho vergonha de dizer isto. Depois, no seguimento desta minha carreira dentro dos sistemas de gestão ambiental, cabe sempre às áreas de qualidade, ambiente e segurança reportar questões de sustentabilidade. E desde logo, em 2008, numa organização onde trabalhei, em Sulmessi, comecei a fazer o reporte de sustentabilidade de acordo com as normas GRI. Comecei a contribuir e a recolher esses dados de sustentabilidade no conjunto das áreas da empresa que contribuem para este efeito, e depois na Navigator a mesma coisa, mas aqui também reportando as questões de sustentabilidade no relatório de sustentabilidade que já era público na altura, ainda não era verificado no meu tempo, passou a ser, portanto tínhamos auditorias de verificação de cada dado reportado com uma entidade consultora, e eu participava portanto contribuía muito para estes relatórios de sustentabilidade. Ainda no período das normas GRI, como referi, mas agora, mais recentemente, também soube esta boa notícia por outros colegas, já deixei a Navigator há alguns anos, que estamos a reportar de acordo com a ESRS. Portanto, queres explicar o que querem dizer essas duas siglas? Estas siglas, pronto. ESRS é European Sustainability Reporting Standards, são dados são pontos de dados, digamos assim, cerca de 1900 pontos de dados que foram trabalhados pela EFRAG, que é a entidade escolhida pela União Europeia para produzir estas normas, que estão de acordo com a CSRD, outro grande chavão aqui dentro do ESG, Corporate Social Reporting Directive. Corporate Social Reporting Directive, pronto. Essa é da União Europeia? Esta é da União Europeia, exatamente. Já sei mais coisas. Existem uns acts também na América e no Canadá. A Austrália também já está muito à frente em termos de sustentabilidade e de reportes de sustentabilidade. Estas, quer americanas, quer australianas, estão muito alinhadas com as nossas da União Europeia. Portanto, nós, quer dizer, era anti-Trump. Agora, honestamente, sei que se retraíram muito, porque estão como as avestruzes a enterrar a cabeça na areia. Não há alterações climáticas para ninguém, por decreto. Mas há muito tempo, né? Eles não assinaram o Acordo de Paris, não sei o quê. Muito antes de haver Trump, já os americanos andavam a fugir ao tema, não é?
Exatamente, mas agora sinto que houve de facto um retrocesso se nós pensarmos na componente do S. Eles deixaram de contribuir para a OMS, não é? E portanto Sim, traz-me essa, traz-me essa foi grande uma notícia que preocupação. veio de facto a público recentemente, sim, sim. E eu sinto que de alguma maneira há uma parte do mundo que está a avançar e há uma parte do mundo que está a querer travar com pés juntos mesmo, como se costuma dizer, Certo. estas iniciativas da sustentabilidade. E pronto, E porquê que achas que é verdade? Porquê que achas, por um lado, que a nossa parte do mundo está tão focada, nisso, que depois às vezes até tem ela própria que pôr travões a si própria, e por outro lado há uma grande parte do mundo que está a travar. Qual é a tua visão? a minha visão pessoal é que É a que a há gente quer, Inês, é a a minha tua. a minha visão pessoal é que nós aqui na Europa, sentimos o peso da responsabilidade do avanço do mundo. Ok. E ao contrário, a maior parte dos americanos quer acreditar que sim, e que foi um erro de casting colocarem uma pessoa que não partilha destes dados à frente desta liderança. Hum. Por outro lado, é difícil, estas questões são difíceis, cabem Pois, às iniciativas privadas e, portanto, o governo conseguir, hum, os governos locais, não é? Os governos dos países conseguirem unir-se em torno de um bem comum para a humanidade, é difícil. Gasta-se muito dinheiro, por um lado, por outro lado, não se fazem os business cases que apoiam a máxima de que, melhorando a parte ambiental e a parte social, as empresas têm maior produtividade, têm mais capacidades, estão mais dotadas de capacidades para fazer face às questões do futuro, às questões de continuidade de negócio, às questões de governança, às questões de melhoria do volume de faturação, são coisas super simples. não achas eh, que as pessoas veem isto como mais uma compliance que têm que cumprir e não exatamente aquilo do que tu disseste, que estão mais preparados e que conseguem de facto ter mais produtividade? Não veem, de facto. Aquilo Não que, aquilo veem? que me aflige, conhecendo o tecido empresarial português, agora como mais do ponto de vista de consultoria, de auditoria, muitas empresas fazem o pisco no cumprir. Ok, tenho aqui uma política de ética, ok, tenho uma política de anticorrupção, porque é obrigatório, não é? Só porque Hum, é obrigatório, mas não vejo a mais-valia disto. Porque sempre se fizeram negócios, não é? Porque sempre se fez assim. E para mim, o sempre se fez assim dá-me alergia. Não é consigo. bem, somos duas. Ainda muito recentemente disse precisamente essa frase, que sempre se fez assim, não quer dizer que se faça bem. Mas eu sou a favor e acima de tudo porque trabalhei muito com o Norte da Europa e no Norte da Europa muitos dos avanços que se fizeram, fizeram-se pelas cotas e toda a gente que me conhece sabe que eu sou uma acérrima defensora das cotas. Num monte de coisas que não vão a bem, têm que ir com estas coisas. E, portanto, eu acho muito interessante esta evolução da comunidade europeia de pôr cá fora diretivas muito claras e elas serem cada vez mais obrigatórias, porque pela bondade da coisa e porque o ser humano é resistente à mudança, eles não vão mudar se não sentirem que as coisas têm que ser mudadas. Não achas que é por isso que hoje em dia estas diretivas vêm todas num formato mais de legislação do que num formato ISO, certifiquem se quiserem? Exatamente, porque percebemos que através das ISO, nomeadamente as 14001 da vida, que são as normas de sistemas de gestão ambiental, já existem há tantos anos e ninguém lhes pega voluntariamente. Primeiro, aquilo que se tem assistido é que é raro haver uma empresa que se decide certificar só pela 14001 primeiro. Certo, Acontece por via da qualidade, sempre pela via da qualidade, que no bem? fundo objetiva a satisfação do cliente, mas na realidade objetiva a organização. A organização como um todo, organiza a organização, digamos Sim, assim. é uma norma Eh, higiênica, como eu costumo dizer. Exatamente, portanto, toda a gente começa por aí, a 14.001 é absolutamente implementada quando estamos em contextos industriais, onde é muito relevante e visível a pegada, não é? A pegada Uhum. daquelas empresas. A parte da saúde e segurança vai muito por via também dos riscos, são empresas que têm acidentes graves ou que são suscetíveis de. E não é também pelo facto de terem sindicatos.
E sindicatos, completamente. Sindicatos que trabalham muito em prol daquilo que são as condições de trabalho das pessoas, mas cada vez mais condições salariais. Estamos num contexto, de facto, difícil. Portugal remunera mal em comparação com os nossos países europeus, mas, por outro lado, também não temos a produtividade dos nossos países europeus e, portanto, é difícil nós levantarmos aqui a bitola. Mas pronto, em geral, a abordagem dos sindicatos tem aberto muito os olhos do patronato, vamos falar assim. Apesar de ser uma palavra que eu odeio. Eu não me importo quando perguntem, o patronato, eu acho que patronato soa sempre uma palavra um bocadinho desagradável, não é? Mas é um facto, a pessoa é patrão e é patrão. Olha, e agora, não é? De repente, vem aqui o meu mundo dos ITs, não é? Que acha sempre que para nós 14.001 é pouparmos papel. A única coisa que a gente tem que fazer é não gastar resmas de papel e não há razão nenhuma para implementar 14.001 no IT. O que é que tu tens para me dizer? Eu acho que é uma espécie de, olha, é como a avestruz, é enterrar a cabeça na areia, porque os dados informáticos não se vêem. Portanto, que não se vê, não se sente, o que não se mede, não se gera, não é? Claro. E, portanto, nós achamos que enviar um e-mail, guardar um relatório no nosso OneDrive, ou fazer um documento em Word ou em Excel, é inócuo do ponto de vista, só estamos a gastar energia no nosso computador, no nosso monitor, e pronto, e na internet. Não é? Não. Então explica-me lá, explica-me lá. Estes dados, todos estes dados, e sobretudo aqueles das empresas da IT, que são muitos, inúmeros, ocupam espaço. E esse espaço, mesmo que seja na cláudia, como eu costumo dizer, têm uma existência física que é consubstanciada nos nossos data centers. E os data centers têm eras também muito diferentes. Podem ser data centers físicos, que são o descalabro total em consumo energético, ou podem ser data centers chamados cloud, mas que têm existência física, em data centers que estão construídos de forma mais evoluída. No fofinho há sempre uma máquina. No fofinho há sempre uma pegada. Pois, há sempre uma pegada. Mais pequena, maior, mas ele existe e é diretamente proporcional à quantidade de dados armazenados. Certo. E, portanto, é importante, muito importante para estas empresas da IT entenderem que tudo isto, estas decisões de gestão não são inócuas. Certo. Onde é que eu vou armazenar os meus dados? Como é que eu os vou proteger? Mas disso eu estou longe de ser a especialista. Aqui é a Margarida a especialista. Portanto, sobre esse tema, do ponto de vista de funcionamento, não sei explicar. Sei que consigo fazer a contabilização da pegada de carbono associada à utilização de dados através da quantidade de storage e que as empresas cujas necessidades as empresas têm para guardar. E, portanto, isto constitui aqui uma pegada enorme do ponto de vista ambiental. É claro que imprimir, gastar papel, já são coisas um bocado da era passada. As empresas da IT foram naturalmente as primeiras a adotar estes sistemas. Claro que depois a parte da contabilidade das empresas da IT está sempre em retrocesso, porque o nosso país ainda não se adaptou à gestão eletrónica das faturas e, de qualquer forma, são dados que na mesma estão a necessitar de ser guardados. Tem a parte do social, porque nós no IT, não é? Como pagamos em média acima das outras áreas e não temos sindicatos para nos abrir os olhos, não é? Também achamos que nós no social temos tudo feito, ou não? Não. Acho que não. Então, vamos lá. Acho que não. Nós no social temos uma coisa muito importante. Portanto, no social, o mais importante são as pessoas dentro da organização, por um lado, e as pessoas fora da organização, mas que trabalham em nome de. Portanto, que estão sujeitas às mesmas regras que as empresas, elas próprias, emanam. Muitas delas cumprem a legislação. Mandam as pessoas ao médico do trabalho, algumas fazem consultas aos trabalhadores do ponto de vista dos equipamentos de trabalho, dos riscos a que estão sujeitas,
mas é uma obrigação legal, não vê mais-valia nesta questão. Por outro lado, quando se começam a analisar as coisas relacionadas com o chamado equal pay, aí é que a porca torce o rabo, desculpe-me a expressão, e quando se analisam estes dados, percebe-se que mesmo em empresas evoluídas onde o conhecimento é contratado, faz diferença entre ser homem e mulher. E, portanto, quando as empresas começam a medir, mais uma vez, apercebem-se de que as suas políticas de recursos humanos, de contratação e até de avaliação de desempenho e consequente evolução não estão de acordo com estas regras do Equal Pay. E, portanto, é importante abrir os olhos para depois se gerir. Pronto, Boa. reporta-se, abre-se os olhos e gere-se. Emanam-se políticas de recursos humanos, desenvolvem-se as pessoas, caso seja por via da competência que elas não têm o Equal Pay, ou por via da escolaridade, e muitas vezes aquilo que se assiste atualmente, sobretudo nas áreas da IT, é que nós, em geral, nós não temos muitas mulheres na ciência, é verdade. É verdade. Não sei se é porque as nossas cabeças não estão... Eu sou engenheira, pronto, levanto aqui a mão, as nossas cabeças em geral não são muito direcionadas para o pormenor, para a ciência, são mais para as palavras, pronto, mas todos nós temos competências diferentes, eu não sou a pessoa das palavras, eu sou a pessoa dos números, e os números de facto são muito caros, é aquilo que eu gosto mais de trabalhar. Por outro lado, há outra coisa que é muito importante quando nós olhamos para a componente do S, que são as condições de trabalho. Já não basta ter uma boa secretária, ter uma boa cadeira ergonómica, um ecrã que nos permita estar 8 horas ou mais em frente a ele. Nós também temos que perceber se as nossas organizações estão adaptadas a receber pessoas de mobilidade reduzida, pessoas amblíopes, pessoas com síndrome de Down, apelarmos aos comportamentos saudáveis, suba a escada, não use elevador, e não é só por via do consumo energético, é mesmo por via da saúde. Sim. As pessoas passam muito tempo sentadas, também existem práticas de secretária em pé e sentado, aquelas que têm a possibilidade de subir e descer. Portanto, as empresas têm a obrigação de zelar também pela saúde dos seus trabalhadores, que é uma componente que não se fala muito, fala-se mais na segurança dos riscos, mas a componente da saúde não é só mandar a pessoa ao médico do trabalho, ok, está apto para o trabalho. Não, e acima de tudo, cada vez com o teletrabalho, não é? Nós não conseguimos perceber os hábitos que eles têm, nem conseguimos controlar, e é um facto que metade da população dos informáticos durante o Covid duplicou de volume. E houve imensa gente que engordou horrores, houve imensa gente que depois recuperou, infelizmente, mas foi uma altura de muito trabalho para a minha profissão, porque foi, e de muito stress, e de facto houve imensa gente que comeu muito mal, não se mexeu durante muitas horas, e isso foi uma coisa que não foi muito discutida, nem falada, mas de facto hoje em dia, o facto de nós estarmos em casa, os escritórios podem ser lindos, mas nós estamos em casa e se calhar passamos a vida a correr para o frigorífico. Não sei, acho que esse é um tema de facto interessante, o tema da saúde, porque não é um tema que se fala muito, efetivamente. Não é de todo. Neste momento nós temos muitas regras, inclusivamente uma norma emanada na série 45001, que é a série de Segurança e Saúde do Trabalho, da ISO, em que se fala de riscos psicossociais. Claro. E estes riscos psicossociais são sobretudo mais prementes para quem pratica o teletrabalho. Sim. Porquê? Por causa do isolamento, por causa desses fatores que a Margarida relevou, que é a corrida ao frigorífico, as necessidades emocionais da comida, Claro. a parte ergonómica, de eliminação. Muitas vezes eu assistia, durante a pandemia, a colegas meus a ter que fazer reuniões na cozinha. Eu fiz uma defesa de tese de um aluno meu, que foi orientado por nós. O professor estava na cozinha, ao fundo via-se a chaminé com a tralha toda, ele estava de roupão. Eu pensei, isto não me está a acontecer. Não, a sério, eu devia ter guardado uma fotografia de ecrã porque ninguém acredita em mim. Foi uma defesa de tese de uma miúda que esteve a estagiar connosco. Coitada, aquilo não eram condições. Mas outras coisas que a Inês disse, e eu digo isto a toda a gente e as pessoas acreditam um pouco, eu noto imenso nos meus clientes o tema de eles não querem sair de casa, e eles não quererem reunir, e eles não nos quererem receber, e eles querem estar lá no seu canto. Eu percebo que seja mais barato, é efetivamente
o tema económico é um tema relevante, não é? Numa sociedade como a nossa, em que está tudo mais caro e efetivamente está tudo caro, não é? E os transportes os transportes públicos muitas vezes não são uma opção, mas é um facto que as pessoas, os informáticos em particular, estão com muita dificuldade em assumir os problemas de saúde mental que têm. Eu concordo plenamente. Têm mesmo dificuldade em interagir e quando a gente diz que tem que ir para o escritório e Não a gente vai se querem. encontrar com eles, não querem. E isso é uma coisa muito assustadora para mim, que sou uma pessoa social. Eu sou uma pessoa muito social, não é? Eu sou aquela pessoa Também que eu. tem e me faz imensa confusão enquanto consultora. Primeiro porque é muito mais difícil o ecrã, não é? E depois porque olho para eles e vejo a dificuldade que eles têm de interação. Eu ainda tenho clientes que não ligam câmaras. Exatamente, exatamente. E muitas vezes, portanto, há uma falta de etiqueta, digamos assim, também por outro lado. Ninguém explicou às pessoas como é que deveriam comportar-se em contextos Concordo. de reuniões via Teams ou via Skype, ninguém explicou que as câmaras devem estar ligadas por uma questão também de educação e de contacto até, portanto. E muitas vezes estes riscos psicossociais que são obrigatórios de medir neste momento, o ACT anda atrás das empresas através dessa avaliação de riscos, requerem que as pessoas sejam sinalizadas, nomeadamente pelo médico do trabalho, relativamente às suas questões de saúde mental. Muitas outras empresas, um bocadinho mais à frente, já proporcionam, sei lá, consultas de psicologia, já comparticipam psicólogos fora da rede dos seus seguros de saúde, quando os há, e, portanto, existe aqui uma verdadeira, eu acho, para as empresas que se preocupam, um verdadeiro investimento nesta nova componente que veio à luz, sobretudo depois da pandemia, que são os riscos psicossociais. Eles já existiam antes, muitas Claro. pessoas decidiam não sinalizar. No contexto industrial, que é assim a maior parte da minha experiência, industrial / construção, é extremamente importante nós conhecermos os riscos a que estas pessoas estão sujeitas, porque elas muitas vezes tomam medicação que é psicotrópica, digamos assim, que é, no fundo, que afeta a sua capacidade de conduzir equipamentos. E, portanto, quantas pessoas não conhece que têm uma depressão e que tomam antidepressivos e Sim, que conduzem na mesma sim, por sim, sim, obrigação de sim. trabalho, não é? Portanto, isto veio à luz, de facto. Em Espanha, auditei recentemente uma empresa em Espanha, é obrigatório, por exemplo, ter um indicador da quantidade de acidentes que existem por via de estarem sobre o efeito de medicação, o que é Interessante. muito interessante, e nós ainda não estamos aí, Não. mas eu acho que é muito interessante começarmos a conhecer efetivamente a nossa população, sejamos empresas de IT ou empresas industriais. Os riscos psicossociais estão aí. Claro, E, claro. Nós no IT sentimos muito pouco os ACTs. pois, Nós não sentimos essas coisas. Isso para nós passa-nos tudo ao lado, muito porquê? honestamente. Porque o nosso acidente de trabalho muitas vezes é torcermos um pé a caminho do trabalho, ou Claro, subir uma escada, ou demos um trambolhão, não nos apercebemos de que sequer que isso é um quase acidente, nós não sim. caracterizamos isso Sim, desta sim, maneira, nós sim, não, sim. no IT não estamos evidentemente expostos a grandes riscos e portanto achamos que estarmos sentados numa cadeira de cozinha 8 horas não tem mal nenhum, ou que a iluminação do nosso posto de trabalho em casa não tem relevância, porque o próprio monitor tem luz, muitas vezes a luz é horrível, pisca e nós não nos apercebemos. Sim. Portanto, há aí uma quantidade de riscos que as empresas devem conseguir gerir. E, portanto, esta parte do S é também extremamente importante. Por outro lado, diz-nos que nós devemos também olhar para as pessoas que estão na nossa cadeia de valor e a trabalhar em nome das nossas Claro, claro. organizações. Não é só, como é que eu ia dizer, apoiarmos-nos nas obrigações legais que as empresas empregadoras destas pessoas têm, mas sabermos ser influenciadores de boas práticas com essas empresas. E, portanto, por exemplo, o grande exemplo disto é, sei lá, os ténis da Nike serem produzidos na China, com condições de direitos humanos atropelados, mas ser uma marca que tem os seus colaboradores nas palminhas da mão e que são devidamente, portanto, os colaboradores das fábricas da China também são importantes e, portanto, Claro, estas normas vieram também trazer isso à luz, sim. não É, basta o tema da sermos bons cadeia para de os valor, nossos. claro, o tema da cadeia de valor
é a única maneira que a gente está a fazer chegar isto mais longe, não é? Exatamente, e era precisamente pegando nisso, Margarida, que eu queria dizer que eu, sendo uma empresa que necessito fazer o meu reporte de sustentabilidade, eu vou precisar de reportar as questões de sustentabilidade materiais para a minha organização relativamente à minha cadeia de valor e, portanto, eu vou incomodar, vamos pôr em aspas, os meus fornecedores com questões ESG. Agora Claro. diga-me lá quanto é que gasta de combustível, agora diga-me lá como é que paga aos seus colaboradores, agora diga-me lá qual é a sua política de ética e corrupção. E, portanto, eu sendo fornecedor pequenino, eu não tenho esta informação assim organizada e, portanto, das duas uma, ou eu sou mesmo obrigado a responder, porque não posso concorrer a um concurso, ou porque deixo de fornecer para aquele cliente, ou eu escondo a minha cabeça outra vez na areia e finjo que não recebi aquele e-mail, que me vai dar trabalho, mobilizar a minha organização toda durante um mês para conseguir colecionar dados. Como é que eu faço isto, não é? Muitas empresas pequeninas portuguesas preferem esquecer que receberam o e-mail, preferem não reportar, e outras, coitadas, só fazem aquilo durante uma semana ou um mês, sei lá. É de facto um esforço muito Pois, grande para quem não tem a informação disponível, digamos assim, sistematizada. eu noto, eu estava-me a reconhecer aí nessa parte. Eu estou passando a publicidade, estou a estudar na Nova, num programa que se chama Voice Leadership, e precisamente as matérias que eu tenho que estudar este mês é a gestão de projetos, que é uma matéria que me é cara há muitos, muitos anos, e o ESG. E, portanto, o ESG é uma matéria que se tem estado a dar agora a tudo o que é PMEs, precisamente por causa do tema da cadeia de valor. Nós temos empresas pequenas, e eu estou à vontade para falar da minha, não é? E nada destas coisas estavam na nossa lista de coisas que a gente controlava, não é? E isso é uma realidade pura e dura, e acho que é super importante o papel que todas as instituições, nomeadamente as da educação deste país, têm vindo a fazer para alertar, não é? O tema a toda a gente. Porque mesmo o tema da governance é um tema, e eu também sou oriunda de uma escola de engenharia, a mesma da Inês. hum, a nossa escola continua a dar muito pouca formação de gestão às pessoas, não é? Muito. Portanto, aqueles de nós que a seguir a isso fizemos um curso geral de gestão, um MBA, qualquer coisa, ficámos com umas luzes. Mas a maioria dos engenheiros que saem de uma escola de engenharia e que vão ser empresários, e felizmente ainda há bastantes, não percebem absolutamente nada de governance. Não percebem qual é o interesse de ter um sistema de gestão, ter indicadores que não financeiros, não é? Exatamente. Eu tinha um auditor que adorava e que dizia, e que disse uma vez a um cliente meu: você não faz dinheiro, você faz software. E que é genial, porque de facto 90% das pessoas que têm empresas de software só olham a indicadores financeiros. Ponto final. E não olham à qualidade do produto que produzem. Enquanto que na indústria, não é? Vocês estão há anos-luz à nossa frente. Aqui, quando a gente pergunta qual é a qualidade do software que produzem, eles não sabem, não querem saber e têm imensa dificuldade, não é? Esta é a minha luta há também 30 anos, não é? Eu há 30 anos que trabalho em qualidade de software e em todos os referenciais aí à volta, e continuo a ver pessoas, e as escolas de engenharia não têm ajudado nada disto, porque as escolas de engenharia não ensinam a testar, não ensinam o que é qualidade de software. Os grandes livros escritos sobre esta matéria têm anos e anos e anos e anos, e portanto a governança, ou a governação, ou o governance, ou o que a gente quiser chamar, não traz no IT nada que não seja olhar para números financeiros. E isso é de uma pobreza franciscana assustadora. É tão básico, tão básico. Por isso é que eu passo a vida a dizer que as empresas de software, a software não é uma indústria, porque precisamente não cumpre nada do processo industrial. Não é? Nada daquilo é repetitivo, nada daquilo Planos de inspeção e ensaio, planos de não há nada, testes, não há nada, exatamente. é uma coisa assustadora. E é tudo, vá lá, agora usa-se menos aquela história do são artistas, né? Porque houve uma altura que codificar, os programadores eram artistas. Eu falei, mas eles eram artistas, porque foram artistas mesmo. Tem uma tarefa para fazer na engenharia e têm que entregar como o serralheiro ou como o homem que está na central nuclear, não é? Aquilo é uma tarefa de engenharia, não tem nada. Pode ter alguma Exatamente. criatividade, como tudo tem criatividade, mas não é arte, é um processo de engenharia.
E eu acho que a gente está a anos-luz, e as nossas governances, as nossas empresas da ICT, estão a anos-luz de perceber o que de facto é a melhoria contínua, não é? E nós tivemos o Agile, e o Agile tem ciclos de melhoria contínua. E o que a gente vê é que a primeira coisa que eles deixam cair quando estão a fazer um Agile mal feito é a reunião de retrospectiva, porque não veem utilidade na melhoria contínua. Exatamente. É muito estranho para nós, não é? Que estamos nestes sistemas de gestão há tantos anos. Para nós a melhoria contínua é uma forma de vida, não é? Com certeza. Pronto. E no governance, eu queria também trazer aqui à luz algumas das questões que devem ser sublimadas, até ia dizer sublinhadas, mas digo sublimadas, na questão do governo, que é desde logo as políticas anticorrupção, que por um lado são obrigatórias, mas nós não vemos muitas empresas a fazer tudo aquilo que é obrigatório que estas empresas façam, nomeadamente dar a informação a todas as pessoas que estão em maior risco. Isto implica avaliar o risco de cada função face às tentativas de corrupção. A parte da ética empresarial, como é que nós nos movemos, o que é aceitável, o que é que não é, alinhar esta ética empresarial aos valores que as empresas de visão, missão, valores que as empresas devem de ter. Também temos a questão da proteção de dados, já nem vou falar muito sobre isso, a Margarida que é aqui a especialista, a parte da segurança de informação, a parte da continuidade de negócio. Sim, e esta sim, muito alinhada com a exposição às alterações climáticas que as empresas têm. Claro. Muitas delas só começaram a perceber que têm exposição às alterações climáticas quando não conseguiram abrir portas com as tempestades que se têm feito sentir, quando têm que alterar os seus horários de trabalho para fazer face à onda de calor que está lá fora, quando a própria Proteção Civil diz não podem operar porque estamos em risco máximo de incêndio florestal ou incêndio, em termos gerais. E, portanto, quando nós começamos a perceber que o tempo lá fora influencia a minha capacidade de produzir, aí é que começamos a abrir o olho e a ter realmente planos de continuidade de negócio com avaliação de riscos à séria. Segundo a nossa norma 31001, será assim aquela melhor, aquela 30001, perdão, que é aquela que nós, pronto, é a nossa bitola para a avaliação de riscos. Mas pronto, mas ter estas... também há outro fator que eu queria aqui relevar. Dentro da governance nós temos uma coisa muito importante, que é como nos relacionamos com os pequenos. Fazermos as compras sustentáveis. Nós não podemos esquecer de pagar a tempo e horas aos nossos pequenos, porque muitas vezes esses pequenos... Nós, para esses pequenos, representamos 90% de uma faturação e, portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo de lhes pagarmos a tarde e as más horas, porque eles disso depende, pagarem aos seus colaboradores, pagarem aos seus próprios fornecedores. Portanto, termos aqui indicadores de compras sustentáveis, de tempos de pagamento, de tempos de retenção, é extremamente importante. E tudo isto faz parte da governance. Ok. Super interessante. Inês, já vamos em 40 minutos de conversa. Se calhar vamos ter que ficar por aqui. Eu sei que a gente tinha conversa para ficar as duas aqui à conversa durante 2 horas, mas foi super giro, super interessante. Eu acho que eu sinto um bocadinho na obrigação de voltar a este tema várias vezes, porque a minha área é uma área completamente inculta nesta matéria, ok? E acha sempre que isto não tem nada a ver connosco. E há aqui muito ainda para dizer. E o tema da continuidade de negócio, quer nós, quer na segurança de informação, toda a gente tem vindo a relevar este tema e toda a gente acha que eu tenho as minhas coisas na cloud, portanto eu não me posso preocupar com a minha continuidade de negócio. A minha continuidade de negócio está na cloud, a Amazon que se preocupe, não é? E passando a publicidade. Mas não é nada disso, não é mesmo nada disso, não é? Nós temos recursos críticos, acima de tudo porque no IT nós somos uma área de pessoas e, portanto, há pessoas aqui que são críticas para a continuidade de negócio. Atenção que o apagão veio ensinar às pessoas... Houve várias pessoas que já me disseram que não acharam que o apagão fosse um problema de continuidade de negócio e não registaram como acidente, ok? Portanto, até o apagão, as pessoas acharam que não foi um incidente, não foi. Foi, amigos, foi. Nós agora, as duas, qualquer uma de nós faz muitas auditorias, a primeira coisa que a gente pergunta é, registaram um incidente do apagão, o que é que aprenderam com isso, não é? Isso, fizeram um relatório de simulacro, entenderam-no como um teste real a uma situação de emergência.
estava previsto nas medidas de autoproteção, que muitas vezes não está. Está o sismo, está Claro. o incêndio, está a explosão, mas não está a falta Não de está. energia elétrica. Não E, está. portanto, foi extremamente importante para nós, de uma forma um bocado triste, mas pronto, é verdade, Sim, extremamente importante para nós que preparamos as organizações sim, para o futuro, fazê-los entender, de uma forma um bocado abrupta, qual é a importância de ter um plano de continuidade de claro. negócio. Sem dúvida, sem qualquer dúvida. Pronto, e então só agora mesmo assim, em frasezinha final, quando é que a gente começa? Nós que somos instituições que não temos sensibilidade à matéria, mas sabemos que os nossos clientes nos estão cada vez mais a exigir coisas. Qual é que é o grande conselho da Inês? Eu sou uma pessoa de normas, não é? Ah. Toda a gente me ouviu falar sobre normas há mais de 30 anos. E a questão que eu digo aqui para as empresas que se querem preparar e não sabem como é ler uma norma que saiu em nosso auxílio, em auxílio dos pequenos, que é a VSME. É uma norma também da União Europeia para pequenas e médias empresas não cotadas, para reporte de sustentabilidade destas questões ESG. Ok, É um guia que nos diz onde é que eu vou arranjar o indicador, como é que eu o vou calcular, tem imagino. fórmula de cálculo, e tem pistas de reflexão sobre a forma como nós o vamos organizar e, portanto, é a partir daí, sinceramente, Boa. que eu acho que as empresas podem começar. Ótimo, fantástico, já tenho trabalho de casa, não é? Pronto, é sempre bom. O que eu mais gosto é que os nossos entrevistados nos deem trabalho de casa e a gente aprenda coisas. Super obrigada, Inês. Tenho a Obrigada eu, certeza que vamos Margarida. ter matéria para falar outras vezes e tudo bom, obrigada. Obrigada, Margarida. Pronto. Obrigada pela oportunidade. Um bom dia. Bom dia.